Olá pessoal, bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? E o que ele fez com o povo israelita? O que aconteceu com o povo israelita quando esse rei dominou, trouxe eles em exílio para a Babilônia? A gente vai conversar sobre isso. Não pule, esse vídeo é muito importante. Você vai escutar coisas aqui que realmente vai fazer você analisar para fatos que estão até acontecendo hoje aqui no nosso país, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você quiser, se você puder, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo para me saber de onde você está assistindo esse vídeo. Bora lá? Nabucodonosor foi o segundo rei do Império Babilônico. Ele ficou no lugar do pai dele. Quando o pai dele faleceu, ele assumiu. Mas o rei mais importante foi ele. O império dele foi conhecido e até hoje é conhecido, né? Nabucodonosor deixou muitas histórias. A maioria ruim, porque Nabucodonosor ele era cruel, ele não tinha misericórdia, ele ele teve um império, né? Ele foi um imperador. Além de um rei, ele era um imperador. Ele que ditava todas as ordens. O que ele falasse era uma ordem a ser cumprida, sem questionamento. Nabucodonosor era realmente, se hoje fosse trazido para a nomenclatura atual, ele seria um tirano. Exatamente dessa forma. Então, as pessoas naquele império, o que ele falasse era lei e tinha que ser cumprida ali, no pé da letra. E o que aconteceu? O povo israelita, eles viviam longe da Babilônia, eles não viviam na Babilônia. Mas, através do pecado, da idolatria, Deus se irou, porque Deus também se ira. Gente, as pessoas se enganam achando que Deus é só amor. Deus não é só amor. Deus é justiça. E ele se ira também. Está na palavra de Deus. Se você conhece um pouquinho, você sabe que Deus se ira. E Deus se irou com aquele povo. O povo que conhecia a palavra, conhecia Deus. E mesmo assim começou a ser idólatra, a viver no pecado. Então Deus permitiu, tudo é com permissão de Deus, ele permitiu que Nabucodonosor tomasse Jerusalém e trouxesse aquele povo cativo. Eles viraram escravos, né? Cativos na Babilônia. E ali eles tinham que fazer o que o rei Nabucodonosor ordenava. Ou era isso ou era morte. Ou prisão. Então não tinha escapatória para eles. Ou eles obedeciam, ou eles eram presos, ou eles eram mortos, ok? Mas lembrando que eles só foram parar na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Tá passando um avião aqui agora. Peraí. Por causa da desobediência deles, da idolatria, amados. Deus, ele abomina a idolatria, qualquer tipo de idolatria. Idolatria, amados, não é só você ficar idolatrando uma imagem, não. Idolatria, existem vários níveis de idolatria e todas elas são abomináveis para Deus. Imagina, o povo de Israel, os israelitas, eles começaram a ser idólatras. Então, quando Deus viu aquilo, Deus falou, não, agora chega. E aí ele permitiu que aquele povo fosse parar lá dentro da Babilônia. E eles ficaram 70 anos ali, sofrendo, comendo nas mãos de Nabucodonosor, sofrendo, sendo humilhado, sendo martirizado por causa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Porque
Se aquele povo não tivesse cometido esses erros, esses pecados, com certeza Nabucodonosor nunca, jamais teria tomado Jerusalém. Jamais. Porque Deus não iria permitir. Mas a desobediência, a falta de temor a Deus, a idolatria leva qualquer ser humano para a ruína. Como eu falei para vocês, Nabucodonosor, ele era um ditador, um tirano, né? Tudo que ele falava tinha que ser obedecido. Ele fez grandes feitos. Ele construiu, na época dele, a Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia, que foram, assim, um marco, né, da arquitetura. Imagina construir, naquela época, um jardim suspenso. Mas Nabucodonosor, ele era extremamente soberbo. Ele se achava o próprio Deus. Aí falar no Deus que ele servia era Marduk, o nome do que ele acreditava, o nome do que ele servia se chamava Marduk. E ele se achava o escolhido, ele se achava um Deus, um rei soberano sobre tudo, sobre todos. E na palavra diz que a soberba do homem é a destruição dele. E essa soberba, essa prepotência de Nabucodonosor fez com que ele pagasse muito caro. Nabucodonosor ficou enlouquecido. Ele ficou como um animal, ele foi para a floresta, ele comia mato, ele virou um animal selvagem durante 7 anos. Sim, amados. Na Bíblia não relata que Nabucodonosor se converteu ao Senhor depois dele ter ficado curado disso. Uns historiadores dizem que sim, outros dizem que não, mas a Bíblia em si, ela não afirma com todas as letras que Nabucodonosor deixou de servir a Marduk e foi servir a Deus. Tá? Você pode ler aí. Tem vários livros do Antigo Testamento que falam sobre Nabucodonosor. Pesquisa aí, a melhor coisa que tem é você ler, tá? Mas o povo de Israel, os israelitas, eles foram parar naquele lugar, como eu já falei, por causa da desobediência deles, a idolatria desse povo. Amados, eu já falei com vocês várias vezes, quando eu via as pessoas, né, os patriotas brasileiros nas portas dos quartéis falando Forças Armadas, salvem o Brasil. Gente, eu sempre falei aqui, muito antes de acontecer tudo que aconteceu. Amados, vocês que estavam lá, vocês estavam no lugar errado, pedindo ao que era errado. Por quê? Vocês podem ter certeza, Deus, ele não quer dividir a honra dele, a glória dele com ninguém. Ele que é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, toda glória. Então, quando vocês estavam lá clamando por aquelas pessoas, por aqueles seres humanos para poder ajudar, vocês nunca iriam conseguir vitória. Tanto é que vocês foram traídos, né? Vocês que estavam lá. Vocês que ficaram tanto tempo lá naquelas portas daqueles quartéis. Gente, vocês estavam perdendo o tempo da vida de vocês. Estavam. Eu sei que vocês estavam por uma causa nobre, vocês querem o melhor para o Brasil, ok. Mas vocês estavam buscando no lugar errado. Se vocês tivessem se dedicado a esses 70 dias na presença de Deus, indo para os montes, subindo nos montes, fazendo jejum, louvor e adoração, eu tenho certeza que não ficaria uma muralha em pé. O próprio Deus teria agido em favor e não teria levado o Brasil para a Babilônia, trazendo para os tempos de hoje. Mas o Brasil agora está dentro da Babilônia. O povo está cativo na Babilônia. Por quê? Porque usou a fé de forma errada.
Amados, quem pode salvar o Brasil, quem pode salvar mim, você, salvar todos nós, só tem um, que é o próprio Deus. Aí muitos acham, muitos debocham, falando, mas cadê o Deus deles? Ah, o Deus deles perdeu. Não, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de verdade que só existe um, ele jamais perde. Ele jamais perde. Ele nunca perdeu, não vai perder jamais. Mas ele permite que as coisas aconteçam. Então, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está vendo, esse turbilhão, foi o próprio Deus que permitiu. Porque as pessoas colocaram a fé nos homens, achando que os homens iriam salvar o Brasil. E não tem homem nenhum ser humano que possa salvar o Brasil. Então, amados, vamos usar a fé de forma correta. Vamos clamar a Deus, buscar a Deus, pedir a Deus por misericórdia, que Deus venha nos tirar dessa Babilônia, que a gente não fique como aquele povo lá, ficou 70 anos. 70 anos, foram 70 anos que os israelitas ficaram cativos na Babilônia. Mas que Deus, ele venha ter misericórdia de nós, perdoar nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, que todos nós somos pecadores, né? Nós vamos usar a fé inteligente. A fé inteligente, ela jamais vai se entregar, dar o seu tudo ao homem, porque o homem é falho, o homem mente, o homem trai, o homem engana, o homem rouba, né? Então, na própria palavra do Senhor diz claramente que maldito é o homem que confia no outro homem. Então, as pessoas confiaram que, estando naqueles lugares, dali viria a salvação, e nunca vai vir. Eu sabia disso o tempo todo, e eu falava aqui para vocês, eu falava, vocês estão perdendo tempo, vocês não eram para estar ali, não era ali que vocês eram para estar. Se vocês tivessem subido os montes, né? Todo lugar tem um monte para você subir. Se vocês tivessem subido os montes, enchido as igrejas, né? Tudo estaria diferente hoje. Mas não foi assim que aconteceu, e assim Deus permitiu. A gente não sabe por quanto tempo Deus vai permitir que a gente fique na Babilônia, não sei quanto tempo, né? Ele é que sabe, ele que é o Senhor de tudo, do tempo, mas que esse tempo de Babilônia seja um tempo de aprendizado, de crescimento espiritual, que as pessoas venham a se encontrar com Deus, se consertar com Deus, e que Ele, no tempo dele, Ele tire a todos nós desse exílio, dessa Babilônia, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Quem puder, compartilhe. Quem puder, se inscreva também. Deus abençoe a todos.